14 de setembro de 1852, Charleston, Carolina do Sul. As mortes lentas e agonizantes da família Caldwell, um terror que se arrastou pela sua grande casa como uma praga silenciosa, marcariam para sempre a memória sombria da cidade. Sarah, esse era o nome da mulher que, armada com uma dose cuidadosamente medida de arsênico e uma fúria fria e resoluta, mudou para sempre o destino da plantação Caldwell. Uma mulher de 35 anos, cozinheira-chefe, com as mãos acostumadas a amassar massa e temperar guisados, tinha se movido durante anos pela cozinha Caldwell, como se tivesse nascido para servir. Mas naquela noite, Sarah não se limitou a preparar o jantar. Ela não se limitou a seguir ordens. Ela não cedeu à vontade dos seus senhores. Sarah matou. Com uma precisão silenciosa, ela teceu a morte no próprio tecido da refeição noturna deles, um veneno tão subtil, tão insidioso, que mimetizava uma doença natural. Esta é a verdadeira história de Sarah, uma escrava que decidiu que o jantar da família Caldwell não seria uma noite de festa, mas de justiça. Antes de prosseguirmos, deixe a sua marca nos comentários. De onde está a assistir? No final, as testemunhas mantêm a história viva mais do que os registros alguma vez poderiam. A propriedade Caldwell era um monumento extenso ao algodão e à crueldade, com a sua grande casa empoleirada nos arredores de Charleston, rodeada por campos que se estendiam como instrumentos de tortura verdes sob o sol implacável. O mestre Caldwell, um homem cujo sorriso nunca chegava aos olhos, governava com um chicote e um livro-razão. A sua esposa, Eleanor, uma mulher cujas mãos delicadas desmentiam uma vontade mais dura que ferro forjado. Os seus filhos, criados nesta casa de privilégio, aprenderam cedo a ecoar o desprezo dos pais pelos seres humanos que construíam a sua riqueza. Sarah conhecia-os a todos intimamente, desde o sabor dos seus os favoritos ao momento exato em que os seus temperamentos explodiriam. Cozinhava para eles há 20 anos, desde que era uma menina mal suficientemente velha para levantar as pesadas panelas de ferro. A cozinha, geralmente um lugar de calor, vapor e o corte rítmico de vegetais, tinha se tornado para Sarah e outras 5 mulheres, Clara, Betty, Martha, Eliza e Rose, uma câmara silenciosa de queixas. Clara, Martha e Betty trabalhavam ao lado de Sarah na cozinha, as suas mãos movendo-se em sincronia praticada, os seus olhos encontrando-se em olhares que diziam muito. Eliza e Rose eram criadas, movendo-se pelos espaços privados dos Caldwells, ouvindo as ordens sussurradas, testemunhando as crueldades casuais. Eram sombras despercebidas, mas viam tudo. A ideia não surgiu num único momento, mas cresceu como uma erva daninha persistente através de anos de sofrimento. Começou com as pequenas coisas. Uma criança vendida sem aviso, um chicoteamento por uma bebida derramada, a fome constante e roedora mesmo numa casa transbordando de comida. Depois vieram as tragédias maiores. O marido de Clara vendido para a Geórgia, deixando-a com um bebê que ela temia que logo seguiria. A filha de Martha, uma menina de 14 anos, levada para a cama do mestre. A erosão silenciosa e diária da sua dignidade, das suas famílias, das suas próprias almas. A cozinha, com o seu calor e ferramentas familiares, era também um cadinho onde a sua raiva fervia. Numa noite sufocante de julho, depois de os Caldwell se terem retirado, deixando para trás uma montanha de pratos sujos e um silêncio denso com a sua ausência, Sarah ficou de pé sobre um fogão a arrefecer. Ela pegou numa pesada colher de madeira, cujo cabo estava liso de anos de uso, e mexeu lentamente as sobras de um guisado. Não pode continuar, sussurrou ela, as palavras mal audíveis acima do chilrear dos grilos lá fora. Clara, a arrumar roupa de cama junto à porta dos fundos, congelou. Betty, a esfregar uma panela, fez uma pausa. Lentamente, as 6 mulheres reuniram-se, os seus rostos iluminados pela luz bruxuleante da lâmpada a óleo, os seus olhos a refletir uma compreensão partilhada e desesperada. Falaram em tons abafados, o tilintar de panelas e frigideiras, geralmente um escudo para as suas conversas, agora um pano de fundo para algo muito mais perigoso.
E se? Marta começou, a sua voz trêmula, mas firme. E se eles desaparecessem? A audácia do pensamento pairava no ar, pesada e inebriante. Elisa, geralmente tímida, surpreendeu-se ao acrescentar, como uma febre, que os leve a todos. Rose, a mais nova, uma rapariga de 18 anos, ouvia com olhos arregalados e assustados, mas uma centelha de determinação ardia neles. O plano não nasceu de impulso precipitado, mas de observação meticulosa. Tinham observado os Caldwells, aprendido os seus hábitos, as suas fraquezas. Conheciam os seus remédios, os seus médicos, as suas superstições. Arsênico, raciocinaram, era a resposta. Podia ser encontrado no escritório do mestre, usado para controlo de pragas, facilmente confundido com um pó medicinal, se administrado lentamente. Mimetizava doenças comuns na época. Cólicas estomacais, vômitos, fraqueza, febre. Um veneno lento e agonizante, um espelho da morte lenta e agonizante das suas próprias esperanças. As suas reuniões tornaram-se rituais clandestinos, realizadas nas horas mais profundas da noite, por vezes na cozinha, por vezes no canto sombrio do celeiro, uma vez até na terra úmida da adega. Cada mulher tinha um papel. Sarah, a líder, a mão firme, supervisionaria a preparação. Clara, perspicaz e destemida, obteria o veneno do armário trancado do mestre Caldwell, usando uma chave duplicada que ela própria havia feito meticulosamente a partir de uma impressão de cera. Betty e Mart garantiriam que as refeições dos Caldwells fossem o alvo, certificando-se de que nenhuma outra pessoa escravizada acidentalmente consumisse a comida mortal. Eliza e Rose, com o seu acesso ao interior da casa, ajudariam a desviar suspeitas, espalhariam rumores de uma nova e virulenta doença de verão no ar e reportariam sobre a saúde em declínio dos Caldwells. O terror da descoberta era um companheiro constante, uma sombra que se agarrava a elas. Charleston, em 1852, era uma cidade construída nas costas de pessoas escravizadas, mas também no medo da sua rebelião. Qualquer indício de insubordinação, muito menos assassinato, seria recebido com uma justiça rápida e brutal. No entanto, o medo de permanecer no seu estado atual, de suportar mais um dia sob o chicote dos Caldwells, era maior. "Estamos mesmo prontas?" Sarah perguntou uma noite, a sua voz mal um sussurro. Uma pergunta retórica destinada a solidificar a sua resolução coletiva. Olhou para cada rosto, as linhas de cansaço, o brilho de determinação. Clara acenou com a cabeça, a mandíbula cerrada. Os olhos de Marta, geralmente baixos, tinham uma luz feroz. Betty, Elisa e Rose, embora visivelmente nervosas, espelhavam o sentimento. O dia chegou com um calor comum e opressor. 10 de setembro de 1852. O ar na cozinha estava denso, com o cheiro a carnes assadas e vegetais a borbulhar. O mestre Caldwell estava a dar um pequeno jantar, uma reunião de proeminentes comerciantes de Charleston. Esta era a sua oportunidade. A energia caótica de uma cozinha movimentada proporcionaria cobertura. Os múltiplos pratos, uma oportunidade perfeita para a introdução subtil do seu agente escolhido. Clara, com o coração a bater num ritmo frenético contra as costelas, já tinha conseguido o pequeno pacote de pó branco. Ela tinha-o retirado do escritório do mestre naquela manhã, um triunfo de nervos e astúcia, clínio natural e rápido. Naquela noite, os Caldwells e os seus convidados banquetearam. Sarah observava da porta da cozinha enquanto os pratos eram limpos, enquanto o mestre pegava uma segunda porção de gumbo, enquanto Eleanor elogiava os sabores requintados. Uma satisfação fria instalou-se no seu estômago, misturando-se com um nó de terror. Funcionaria, seriam descobertas. Na manhã seguinte, o mestre Caldwell queixou-se de uma forte dor de estômago e náuseas. Eleanor descartou como excesso de comida rica. No dia seguinte, os seus sintomas pioraram. Desenvolveu febre, o seu corpo atormentado pela dor. Então as crianças começaram a mostrar sinais semelhantes.
Um médico foi chamado, um homem agitado e corpulento, que ofereceu vários tônicos e diagnosticou uma febre biliosa, uma doença comum no clima úmido do sul. Elisa e Rose moviam-se pela casa com um ar de preocupação praticado, oferecendo panos frios, buscando remédios, tudo enquanto trocavam olhares cúmplices com Sarah quando passavam pela cozinha. As mulheres escutavam, inabaláveis, enquanto os gemidos dos Caldwells ecoavam pela casa, enquanto seus apetites robustos desapareciam, substituídos por vômitos e diarreias constantes. Estavam a definhar, lenta e agonizinmente. Uma semana após o jantar, o mestre Caldwell morreu. O seu rosto estava magro, a sua pele fria e amarelada. O médico, perplexo com o declínio súbito, atribuiu a uma estirpe particularmente virulenta de febre. Poucos dias depois, o seu filho mais velho seguiu-o, depois a sua esposa, Eleanor. Os 2 filhos restantes agonizaram por mais uma semana, os seus choros desvanecendo-se em gemidos fracos, antes de também sucumbirem. A casa, outrora cheia das vozes estrondosas e risos dos Caldwells, tornou-se um túmulo de silêncio. O mundo exterior reagiu com uma mistura de choque e superstição. Uma família inteira exterminada pela febre. Uns sussurravam sobre uma maldição, outros sobre água de poço contaminada, mas ninguém ainda suspeitava de crime. O medo que pairava sobre a propriedade Caldwell não era apenas de doença, mas de algo invisível, algo maligno. Para as 6 mulheres, o silêncio na casa era um bálsamo, um estranho tipo de liberdade. Elas cumpriam os seus deveres com uma nova e tranquila dignidade, os rostos cuidadosamente inexpressivos, os olhos sem trair nada. Por dentro, porém, uma tempestade de emoções graçava. Alívio, luto pelas crianças que foram vítimas inocentes e um profundo e arrepiante sentimento de realização. Você teria feito o mesmo no lugar dela? As autoridades locais, instigadas por parentes distantes e uma crescente sensação de desconforto, acabaram por lançar uma investigação mais aprofundada. O elevado número de mortes, a rápida sucessão, desafiava uma explicação fácil. O Dr. Maxwell, um médico mais jovem e perspicaz, sugeriu um relatório de toxicologia, um procedimento relativamente novo. Este foi o momento de perigo extremo. As mulheres sabiam que o seu tempo era limitado. Tinham limpado a cozinha meticulosamente, esfregado cada panela, cada frigideira, cada colher. Mas o veneno estava nos corpos, uma verdade inegável à espera de ser descoberta. Quando o xerife e os seus adjuntos chegaram, a sua postura era sombria. Questionaram todas as pessoas escravizadas na propriedade, separando famílias, ameaçando com chicoteadas. Sarah, Clara, Martha, Betty, Elisa e Rose mantiveram-se firmes, mantiveram a sua inocência, as suas histórias perfeitamente alinhadas, as suas expressões inabaláveis. Falaram da má saúde dos Caldwells, da sua ocasional indulgência em remédios estranhos, da prevalência geral de doenças no verão. Eram uma frente unida, uma parede de silêncio que as autoridades não conseguiam penetrar. As autoridades, apesar dos seus métodos mais agressivos, não conseguiram quebrá-las. Não havia testemunhas entre a comunidade escravizada dispostas a traí-las. Não restava qualquer prova física na cozinha. O veneno tinha sido administrado tão subtilmente, ao longo do tempo, que a sua fonte precisa não podia ser localizada. Os investigadores ficaram com uma verdade horrível, um envenenamento em massa, executado com precisão arrepiante, por mãos desconhecidas. Suspeitavam das mulheres escravizadas, claro, mas sem provas, sem uma confissão, nada podiam fazer senão atacar aleatoriamente, punindo o coletivo num ato de poder frustrado. Os registros oficiais de Charleston, Carolina do Sul, relativamente às mortes da família Caldwell, foram eventualmente selados ou reescritos. Falavam de uma febre virulenta, uma trágica ocorrência natural, um mistério que desafiava a explicação. Os nomes de Sarah, Clara, Martha, Betty, Elisa e Rose nunca foram explicitamente ligados às mortes em qualquer documento público. O seu ato de justiça,
nascido do desespero e da coragem, foi efetivamente apagado da narrativa pública. Mas a história não é escrita apenas em papel. Ela vive em sussurros nas histórias abafadas passadas através de gerações. Entre as comunidades escravizadas e mais tarde entre os seus descendentes, a história das 6 mulheres da cozinha Caldwell tornou-se uma lenda. Era contada à volta de fogueiras, em tons abafados atrás de portas fechadas, um conto de vingança justa que dava esperança e um orgulho feroz àqueles que o ouviam. Os Caldwells tinham morrido, não pela vontade de Deus, mas pela vontade das mulheres que eles tinham oprimido. As próprias ferramentas da sua servidão, a cozinha, a comida, a humilde colher, tinham se tornado instrumentos da sua retribuição. A propriedade Caldwell acabou por cair em desuso. Os seus campos cobertos de vegetação, a sua grã, de casa a decair lentamente, um monumento a uma verdade suprimida. A terra lembrava, mesmo que os registros tentassem esquecer. A história de Sara e das outras 5 mulheres era um lembrete vívido de que, mesmo nos cantos mais sombrios da escravidão, o espírito humano podia encontrar uma forma de ripostar, de exigir justiça, mesmo que essa justiça fosse oculta, sussurrada e se tornasse uma lenda. Se ainda está a assistir, escreva a palavra justiça abaixo. A propriedade Caldwell era um monumento extenso ao algodão e à crueldade, com a sua grande casa empoleirada nos arredores de Charleston, rodeada por campos que se estendiam como instrumentos de tortura verdes sob o sol implacável. O mestre Caldwell, um homem cujo sorriso nunca chegava aos olhos, governava com um chicote e um livro-razão. A sua esposa, Eleanor, uma mulher cujas mãos delicadas desmentiam uma vontade mais dura que ferro forjado. Os seus filhos, criados nesta casa de privilégio, aprenderam cedo a ecoar o desprezo dos pais pelos seres humanos que construíam a sua riqueza. Sara conhecia-os a todos, intimamente, desde o sabor dos seus vinhos favoritos ao momento exato em que os seus temperamentos explodiriam. Cozinhava para eles há 20 anos, desde que era uma menina mal suficientemente velha para levantar as pesadas panelas de ferro. A cozinha, geralmente um lugar de calor, vapor e o corte rítmico de vegetais, tinha se tornado para Sara e outras 5 mulheres, Clara, Betty, Martha, Elisa e Rose, uma câmara silenciosa de queixas. Clara, Martha e Betty trabalhavam ao lado de Sara na cozinha, as suas mãos movendo-se em sincronia praticada, os seus olhos encontrando-se em olhares que diziam muito. Elisa e Rose eram criadas, movendo-se pelos espaços privados dos Caldwells, ouvindo as ordens sussurradas, testemunhando as crueldades casuais. Eram sombras, despercebidas, mas viam tudo. A ideia não surgiu num único momento, mas cresceu como uma erva daninha persistente através de anos de sofrimento. Começou com as pequenas coisas: uma criança vendida sem aviso, um chicoteamento por uma bebida derramada, a fome constante e roedora mesmo numa casa transbordando de comida. Depois vieram as tragédias maiores: o marido de Clara vendido para a Geórgia, deixando-a com um bebê que ela temia que logo seguiria. A filha de Martha, uma menina de 14 anos, levada para a cama do mestre. A erosão silenciosa e diária da sua dignidade, das suas famílias, das suas próprias almas. A cozinha, com o seu calor e ferramentas familiares, era também um cadinho onde a sua raiva fervia. Numa noite sufocante de julho, depois de os Caldwell se terem retirado, deixando para trás uma montanha de pratos sujos e um silêncio denso com a sua ausência, Sara ficou de pé sobre um fogão a arrefecer. Ela pegou numa pesada colher de madeira, cujo cabo estava liso de anos de uso, e mexeu lentamente as sobras de um guisado. Não pode continuar, sussurrou ela, as palavras mal audíveis acima do chilrear dos grilos lá fora. Clara, a arrumar roupa de cama junto à porta dos fundos, congelou. Betty, a esfregar uma panela, fez uma pausa. Lentamente, as 6 mulheres reuniram-se, os seus rostos iluminados pela luz bruxuleante da lâmpada a óleo,
os seus olhos a refletir uma compreensão partilhada e desesperada. Falaram em tons abafados. O tilintar de panelas e frigideiras, geralmente um escudo para as suas conversas, agora um pano de fundo para algo muito mais perigoso. E se, Marta começou, a sua voz trêmula, mas firme, e se eles desaparecessem? A audácia do pensamento pairava no ar, pesada e inebriante. Elisa, geralmente tímida, surpreendeu-se ao acrescentar, como uma febre, que os leve a todos. Rose, a mais nova, uma rapariga de 18 anos, ouvia com olhos arregalados e assusta. Mas uma centelha de determinação ardia neles. O plano não nasceu de impulso precipitado, mas de observação meticulosa. Tinham observado os Caldwells, aprendido os seus hábitos, as suas fraquezas. Conheciam os seus remédios, os seus médicos, as suas superstições. Arsênico, raciocinaram, era a resposta. Podia ser encontrado no escritório do mestre, usado para controlo de pragas, facilmente confundido com um pó medicinal se administrado lentamente. Mimetizava doenças comuns na época: cólicas estomacais, vômitos, fraqueza, febre. Um veneno lento e agonizante, um espelho da morte lenta e agonizante das suas próprias esperanças. As suas reuniões tornaram-se rituais clandestinos, realizadas nas horas mais profundas da noite, por vezes na cozinha, por vezes no canto sombrio do celeiro, uma vez até na terra úmida da adega. Cada mulher tinha um papel. Sarah, a líder, a mão firme, supervisionaria a preparação. Clara, perspicaz e destemida, obteria o veneno do armário trancado do mestre Caldwell, usando uma chave duplicada que ela própria havia feito meticulosamente a partir de uma impressão de cera. Betty e Martha garantiriam que as refeições dos Caldwells fossem o alvo, certificando-se de que nenhuma outra pessoa escravizada, acidentalmente, consumisse a comida mortal. Elisa e Rose, com o seu acesso ao interior da casa, ajudariam a desviar suspeitas, espalhariam rumores de uma nova e virulenta doença de verão no ar e reportariam sobre a saúde em declínio dos Caldwells. O terror da descoberta era um companheiro constante, uma sombra que se agarrava a elas. Charleston, em 1852, era uma cidade construída nas costas de pessoas escravizadas, mas também no medo da sua rebelião. Qualquer indício de insubordinação, muito menos assassinato, seria recebido com uma justiça rápida e brutal. No entanto, o medo de permanecer no seu estado atual, de suportar mais um dia sob o chicote dos Caldwells, era maior. "Estamos mesmo prontas?" Sarah perguntou uma noite, a sua voz mal um sussurro, uma pergunta retórica destinada a solidificar a sua resolução coletiva. Olhou para cada rosto, as linhas de cansaço, o brilho de determinação. Clara acenou com a cabeça, a mandíbula cerrada. Os olhos de Martha, geralmente baixos, tinham uma luz feroz. Betty, Elisa e Rose, embora visivelmente nervosas, espelhavam o sentimento. O dia chegou com um calor comum e opressor. 10 de setembro de 1852. O ar na cozinha estava denso com o cheiro a carnes assadas e vegetais a borbulhar. O mestre Caldwell estava a dar um pequeno jantar, uma reunião de proeminentes comerciantes de Charleston. Esta era a sua oportunidade. A energia caótica de uma cozinha movimentada proporcionaria cobertura. Os múltiplos pratos, uma oportunidade perfeita para a introdução subtil do seu agente escolhido. Clara, com o coração a bater num ritmo frenético contra as costelas, já tinha conseguido o pequeno pacote de pó branco. Ela tinha-o retirado do escritório do mestre naquela manhã, um triunfo de nervos e astúcia. Era arsênico puro, destinado a ratos, mas igualmente eficaz em humanos. Entregou-o a Sarah, os seus dedos roçando, uma troca silenciosa de intenção mortal. Sarah abriu o pacote cuidadosamente. O pó era fino, quase como farinha, e cintilava ligeiramente na luz tênue da cozinha. As suas mãos, geralmente tão firmes, tremeram quase imperceptivelmente ao aproximar-se da grande panela de gumbo a borbulhar no fogão, o favorito do mestre Caldwell. Pegou na familiar colher de madeira a sua taça manchada de escuro por anos de especiarias.
Por um momento ela parou, o peso da colher na mão, parecendo imenso, mais pesado do que qualquer panela de ferro. Era isto. Era o momento sem retorno. Ela olhou, à volta da cozinha agitada. Marta estava a cortar quiabo, os seus movimentos precisos. Betty estava a cuidar do pato assado, de costas para Sarah. Elisa e Rosie estavam a carregar travessas pela porta de vai-vem para a sala de jantar, os seus rostos impassíveis. Nenhuma delas olhava diretamente para ela, mas uma corrente de antecipação partilhada vibrava entre elas. Com uma respiração profunda e silenciosa, Sarah mediu uma pequena porção do pó nas colheres e cuidadosamente mexeu-o no gumbo. O pó branco dissolveu-se rapidamente sem deixar rasto. O rico aroma de marisco, salsicha e especiarias encheu o ar, mascarando qualquer fraco cheiro metálico. Repetiu o processo com o guisado da família, um prato que as crianças Caldwell gostavam particularmente. Foi um envenenamento lento e deliberado, concebido para se desenvolver ao longo de dias, para imitar um declínio natural e rápido. Naquela noite, os Caldwells e os seus convidados banquetearam. Sarah observava da porta da cozinha enquanto os pratos eram limpos, enquanto o mestre pegava uma segunda porção de gumbo, enquanto Eleanor elogiava os sabores requintados. Uma satisfação fria instalou-se no seu estômago, misturando-se com um nó de terror. Funcionaria? Seriam descobertas? Na manhã seguinte, o mestre Caldwell queixou-se de uma forte dor de estômago e náuseas. Eleanor descartou como excesso de comida rica. No dia seguinte, os seus sintomas pioraram. Desenvolveu febre, o seu corpo atormentado pela dor. Então as crianças começaram a mostrar sinais semelhantes. Um médico foi chamado, um homem agitado e corpulento que ofereceu vários tônicos e diagnosticou uma febre biliosa, uma doença comum no clima úmido do sul. Elisa e Rosie moviam-se pela casa com um ar de preocupação praticado, oferecendo panos frios, buscando remédios, tudo enquanto trocavam olhares cúmplices com Sarah, quando passavam pela cozinha. As mulheres escutavam inabaláveis, enquanto os gemidos dos Caldwells ecoavam pela casa, enquanto os seus apetites robustos desapareciam, substituídos por vômitos e diarreias constantes. Estavam a definhar, lenta e agonizentemente. Uma semana após o jantar, o mestre Caldwell morreu. O seu rosto estava magro, a sua pele fria e amarelada. O médico, perplexo com o declínio súbito, atribuiu-o a uma estirpe particularmente virulenta de febre. Poucos dias depois, o seu filho mais velho seguiu-o, depois a sua esposa Eleanor. Os 2 filhos restantes agonizaram por mais uma semana, os seus choros desvanecendo-se em gemidos fracos, antes de também sucumbirem. A casa, outrora cheia das vozes estrondosas e risos dos Caldwells, tornou-se um túmulo de silêncio. O mundo exterior reagiu com uma mistura de choque e superstição, uma família inteira exterminada pela febre. Alguns sussurravam sobre uma maldição, outros sobre água de poço contaminada, mas ninguém ainda suspeitava de crime. O medo que pairava sobre a propriedade Caldwell não era apenas de doença, mas de algo invisível, algo maligno. Para as 6 mulheres, o silêncio na casa era um bálsamo, um estranho tipo de liberdade. Elas cumpriam os seus deveres com uma nova e tranquila dignidade. Os rostos cuidadosamente inexpressivos, os olhos sem trair nada. Por dentro, porém, uma tempestade de emoções graçava. Alívio, luto pelas crianças que foram vítimas inocentes e um profundo e arrepiante sentimento de realização. Você teria feito o mesmo no lugar dela? As autoridades locais, instigadas por parentes distantes e uma crescente sensação de desconforto, acabaram por lançar uma investigação mais aprofundada. O elevado número de mortes, a rápida sucessão, desafiava uma explicação fácil. O Dr. Maxwell, um médico mais jovem e perspicaz, sugeriu um relatório de toxicologia, um procedimento relativamente novo. Este foi o momento de perigo extremo. As mulheres sabiam que o seu tempo era limitado. Tinham limpado a cozinha meticulosamente, esfregado cada panela, cada frigideira, cada colher. Mas o veneno
estava nos corpos, uma verdade inegável à espera de ser descoberta. Quando o xerife e os seus adjuntos chegaram, a sua postura era sombria. Questionaram todas as pessoas escravizadas na propriedade, separando famílias, ameaçando com chicoteadas. Sarah, Clara, Marta, Betty, Elisa e Rose mantiveram-se firmes. Mantiveram a sua inocência, as suas histórias perfeitamente alinhadas, as suas expressões inabaláveis. Falaram da má saúde dos Caldwells, da sua ocasional indulgência em remédios estranhos, da prevalência geral de doenças no verão. Eram uma frente unida, uma parede de silêncio que as autoridades não conseguiam penetrar. As autoridades, apesar dos seus métodos mais agressivos, não conseguiram quebrá-las. Não havia testemunhas entre a comunidade escravizada dispostas a traí-las. Não restava qualquer prova física na cozinha. O veneno tinha sido administrado tão subtilmente ao longo do tempo que a sua fonte precisa não podia ser localizada. Os investigadores ficaram com uma verdade horrível, um envenenamento em massa executado com precisão arrepiante por mãos desconhecidas. Suspeitavam das mulheres escravizadas, claro, mas sem provas, sem uma confissão, nada podiam fazer senão atacar aleatoriamente, punindo o coletivo num ato de poder frustrado. Os registros oficiais de Charleston, Carolina do Sul, relativamente às mortes da família Caldwell, foram eventualmente selados ou reescritos. Falavam de uma febre virulenta, uma trágica ocorrência natural, um mistério que desafiava a explicação. Os nomes de Sarah, Clara, Marta, Betty, Elisa e Rose nunca foram explicitamente ligados às mortes em qualquer documento público. O seu ato de justiça, nascido do desespero e da coragem, foi efetivamente apagado da narrativa pública. Mas a história não é escrita apenas em papel, ela vive em sussurros, nas histórias abafadas passadas através de gerações. Entre as comunidades escravizadas e mais tarde entre os seus descendentes, a história das 6 mulheres da cozinha Caldwell tornou-se uma lenda. Era contada à volta de fogueiras, em tons abafados atrás de portas fechadas, um conto de vingança justa que dava esperança e um orgulho feroz àqueles que o ouviam. Os Caldwells tinham morrido, não pela vontade de Deus, mas pela vontade das mulheres que eles tinham oprimido. As próprias ferramentas da sua servidão, a cozinha, a comida, a humilde colher, tinham se tornado instrumentos da sua retribuição. A propriedade Caldwell acabou por cair em desuso, os seus campos cobertos de vegetação, a sua grande casa a decair lentamente, um monumento a uma verdade suprimida. A terra lembrava, mesmo que os registros tentassem esquecer. A história de Sarah e das outras 5 mulheres era um lembrete vívido de que, mesmo nos cantos mais sombrios da escravidão, o espírito humano podia encontrar uma forma de ripostar, de exigir justiça, mesmo que essa justiça fosse oculta, sussurrada e se tornasse uma lenda. O Sul Profundo, em 1852, era um lugar onde tais contos nasciam por necessidade, uma forma de recuperar a agência num mundo que a negava. O segredo partilhado pelas mulheres unia-as mais do que qualquer laço de sangue, um pacto silencioso forjado no fogo e no medo. Cada dia após a morte dos Caldwells, elas encontravam-se na cozinha, os seus olhos traçando os padrões familiares no chão, as bordas lascadas do fogão, o próprio ar que ainda retinha os fantasmas dos seus senhores. Não havia celebração, nenhuma demonstração ostensiva de triunfo, apenas um silêncio profundo e pesado. Um novo ritmo instalou-se nas suas vidas, marcado por uma ausência arrepiante. Clara, que havia perdido o marido e vivia em constante pavor pelo seu filho, encontrou uma paz frágil no quarto principal vago, onde agora limpava. A grande cama de dossel, outrora um símbolo do poder do seu opressor, agora estava vazia, um testemunho silencioso da sua resolução. Ela passava as mãos pelas cortinas de veludo, pela madeira polida, e lembrava-se do frio pavor que sentiu quando fez a primeira impressão de cera da chave do escritório do mestre. Levara-lhe semanas, trabalhando no meio da noite, moldando a cera macia com dedos trêmulos,
depois convencendo um trabalhador do campo, um homem calado chamado Thomas, a limar um pedaço de sucata de metal num duplicado aceitável. O risco tinha sido imenso, um único erro significando morte certa. Mas o pensamento do seu bebê, do futuro incerto, tinha endurecido a sua resolução. Ela viu o livro Razão do Mestre, geralmente trancado, agora deixado aberto na sua secretária, as suas páginas cheias de registros meticulosos de propriedade humana, de lucros e perdas. Pela primeira vez, Clara sentiu um arrepio de algo que não era medo. Era a satisfação fria e inabalável de uma dívida paga. Martha, cujo espírito estava marcado pela violação da sua filha, encontrou-se a olhar para os espaços vazios onde as crianças Caldwell antes brincavam. A mais nova, uma menina chamada Emily, tinha sido doce à sua maneira, muitas vezes esgueirando para a filha de Martha restos de bolo. Mas a doçura de uma criança não apagava a crueldade dos pais, a brutalidade sistêmica que havia roubado a inocência da própria filha de Martha. O coração de Martha era uma paisagem conflituosa, um campo de batalha de tristeza e sombria satisfação. Ela pensava frequentemente na sua filha, agora a viver nos alojamentos, quieta, retraída. Martha observava-a, um voto silencioso a passar entre elas. Nunca mais. A cozinha, com os seus ecos de planeamento e execução, tornou-se um santuário silencioso para Martha, um lugar onde ela finalmente podia respirar sem o peso sufocante do medo pelo futuro da sua filha. Betty, cujas costas ostentavam as cicatrizes permanentes do chicote do mestre Caldwell, movia-se com uma leveza nova, quase imperceptível. A ameaça constante de violência física tinha desaparecido como uma tempestade. As suas mãos, calejadas e fortes de anos de trabalho, moviam-se com uma lentidão deliberada enquanto amassava a massa, um processo que antes parecia uma servidão sem fim. Agora, cada movimento era seu. Ela pensava nas muitas vezes em que lhe fora negada uma refeição completa, mesmo enquanto preparava banquetes. A fome roedora, a fraqueza, a forma como o seu corpo parecia falhar constantemente. Agora, ela comia à vontade, calmamente, propositadamente. O simples ato de comer sem medo de represálias, de provar a comida que preparava, era um profundo ato de desafio. Eliza e Rose, as mais jovens, foram as mais visivelmente abaladas pela magnitude das suas ações. A visão dos Caldwells, outrora tão imponentes, agora deitados nos seus caixões, tinha sido uma visão dura e aterrorizante. Rose, que era empregada doméstica há apenas 2 anos, via-se a acordar em suores frios, os rostos dos Caldwells mortos a assombrá-la nos sonhos. Eliza, um pouco mais velha e mais pragmática, encontrava consolo no segredo partilhado, na camaradagem silenciosa com as outras mulheres. Elas costumavam caminhar juntas à noite, junto aos alojamentos, sob o vasto e indiferente céu, as mãos apertadas, um reconhecimento silencioso do seu laço. As jovens que apenas transportavam travessas e sussurravam palavras de preocupação fingida, tinham desempenhado o seu papel impecavelmente, a sua inocência, um escudo. Como seriam as suas vidas agora com um segredo tão pesado? Que tipo de mulheres se tornariam? O novo feitor, um primo distante dos Caldwells, chegou semanas depois. Era um homem chamado Silas Thorne, um oportunista de rosto sombrio que via apenas lucro na plantação agora sem líder. Trouxe consigo um renovado sentido de vigilância, uma suspeita que fervilhava sob a sua exterioridade polida. As mortes tinham-no tornado cauteloso, e ele observava a comunidade escravizada com olhos de falcão. Trouxe o seu próprio cozinheiro, um homem corpulento chamado Jeb, e por algum tempo, Sarah e as suas mulheres foram relegadas a tarefas servis, o seu controlo sobre a cozinha usurpado. Mas Thorne também era uma figura transitória no grande esquema das coisas. Ele descobriu que a propriedade Caldwell era um cálice envenenado, a sua força de trabalho inquieta, os seus campos menos produtivos do que o anunciado,
a sua história manchada por mortes inexplicáveis. A plantação, outrora uma joia, tinha se tornado um fardo. A história, entretanto, começou a tecer-se no tecido da comunidade escravizada local, não através de uma narrativa direta, mas através de insinuações, através da forma como os olhos se encontravam, através dos silêncios cúmplices. Quando um jovem perguntava à sua avó por que a casa Caldwell estava vazia e em ruínas, ela simplesmente dizia: às vezes, criança, a própria terra se cansa da injustiça, e às vezes as mãos que servem a comida também servem outra coisa. A lenda cresceu não como um relato detalhado, mas como um sentimento, uma poderosa corrente subterrânea de esperança e retribuição. Era uma história de força silenciosa, de mulheres que, apesar da sua escravidão, encontraram uma maneira de recuperar o seu poder. Anos mais tarde, depois de a Guerra Civil ter rasgado o Sul, desfazendo as velhas estruturas e libertando milhões, a propriedade Caldwell foi completamente abandonada. A grande casa tornou-se um esqueleto. As suas janelas partidas, os seus jardins sufocados pelas ervas daninhas. As pessoas evitavam-na, sussurrando sobre fantasmas e maldições. A população branca local, ainda agarrada às suas narrativas de escravos leais e febres naturais, optou por esquecer os detalhes, por apagar a verdade desconfortável. Mas as pessoas outrora escravizadas, aquelas que tinham vivido perto da plantação Caldwell, recordavam. Passaram a história não como história, mas como folclore, como um conto de advertência para opressores e um inspirador para os oprimidos. Sarah, Clara, Martha, Betty, Eliza e Rosie, os seus destinos individuais após a emancipação estão perdidos nos registros oficiais. Talvez se dispersaram, procurando novas vidas, novas liberdades. Talvez permaneceram, construindo comunidades sobre as ruínas do antigo. Mas o seu ato coletivo, a sua conspiração silenciosa e audaciosa, deixou uma marca indelével. Foi um testemunho do facto de que, mesmo nas condições mais desumanizantes, o espírito humano não podia ser completamente extinto. Podia ferver, podia planear, e podia, com uma dose cuidadosamente medida e uma mão silenciosa e firme, entregar a sua própria forma de justiça. A velha casa Caldwell ainda hoje está de pé, um monumento em decadência, envolto em videiras e sombras, as suas janelas como olhos vazios a olhar para o mundo moderno. Se passar por ela numa tranquila noite de Charleston, dizem alguns que ainda se pode ouvir o leve tilintar de panelas e frigideiras, o murmúrio suave de vozes de mulheres, e o mexer quase imperceptível de uma colher X de madeira. Dizem que os espíritos dos Caldwells estão ligados à casa, presos pelo veneno que pôs fim às suas vidas, procurando para sempre os rostos das mulheres que lhe serviram a sua última ceia. Mas as mulheres, as verdadeiras arquitetas dessa retribuição, não estão ligadas. Os espíritos são livres, transportados nos sussurros do vento, nas histórias que se recusam a morrer. São as guardiãs de uma verdade suprimida, um testemunho do poder duradouro da coragem comunitária e da vingança silenciosa. Histórias como esta merecem testemunhas. Seja uma deixando a sua marca nos comentários. E assim, os livros razão oficiais de Charleston permaneceram em silêncio sobre a verdadeira causa da morte dos Caldwells, as suas páginas em branco, onde os nomes de Sarah e das suas irmãs de coragem deveriam ter sido gravados. Contudo, na memória profunda da terra, por debaixo dos carvalhos imponentes e do ar úmido, a sua história foi escrita não em tinta, mas no espírito duradouro de desafio. Tornou-se um hino silencioso, cantado nos corações daqueles que sabiam a verdade. Um testemunho de que mesmo as mais formidáveis paredes de opressão podiam ser derrubadas, não por gritos estrondosos, mas pela resolução medida e silenciosa de mãos que tinham aprendido a transformar a servidão numa arma. A verdade, embora suprimida por decreto oficial, encontrou a sua voz duradoura nos sussurros de gerações, uma lenda potente de justiça servida, provando que algumas histórias, por mais inconvenientes que sejam, recusam-se a ser enterradas.
Histórias como esta merecem testemunhas. Seja uma deixando a sua marca nos comentários